Tem um desafio essa noite. E eu vou admitir que é um desafio dos mais aterrorizantes para praticamente qualquer orador. É estar diante de uma plateia que sabe muito sobre o assunto que você vai falar. Quando você vai apresentar algo que é completamente novo para um grupo de pessoas sabidamente ignorante daquele assunto, então você pode descansar um pouco. Mas quando você vai falar sobre algo que é corriqueiro àqueles que vão ouvir, você tem o desafio de... Você tem um desafio, ponto. Mas uma coisa que eu tenho aprendido nesses meus últimos anos servindo vocês é que o óbvio tem que ser anunciado. Aquelas coisas que a gente acha que a gente sabe muito, geralmente são naquelas que a gente mais tropeça. E são naquelas que, por a gente achar que sabe demais, a gente trata com desprezo. A gente não dá a devida importância a esses fatos. Essa noite nós estamos falando aqui sobre a oração daqueles que vão viver, certo? É a oração dos que vão morrer, mas que vão viver. Porque aqueles que morrem para si mesmos estão verdadeiramente vivos. Enquanto que aqueles que decidem viver para suas próprias paixões, sejam elas quais forem, eles já estão mortos em vida. Eu queria que vocês abrissem o coração e entendessem que a gente vai ouvir sobre um assunto que a gente já ouviu muitas vezes. Mas se a gente está ouvindo outra vez, é porque talvez haja um nível de profundidade nisso que a gente ainda não atingiu. Então Deus não vira essa página, sabe? Às vezes quando Deus não vira uma página na nossa vida, é porque Ele ainda quer tratar alguma coisa. Ele ainda quer ensinar alguma coisa para nós. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Isaías capítulo 53. Os versículos 10 ao versículo 13. Eu queria ler isso para vocês, mas eu queria que vocês também lessem. Certo? Isaías 43, 10 começa assim. Ó. Posso ler? Vamos juntos? Você é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor. Você é meu servo. Você foi escolhido para me conhecer, para crer em mim. Para entender que somente eu sou Deus. Não há outro Deus. Nunca houve e nunca haverá. Somente eu, sou o Senhor, e não há outro Salvador. Primeiro, previ sua salvação. Então o salvei e proclamei isso ao mundo. Nenhum Deus estrangeiro jamais fez algo assim. Você, Israel, é a testemunha de que eu sou o único Deus, diz o Senhor. Desde a eternidade eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém de minha mão e não há quem possa desfazer o que eu fiz. Atentem. Eu poderia ficar só nesse pedaço, porque há tantas coisas aqui para entender. E às vezes a gente só encosta superficialmente na palavra. Começa assim. A primeira coisa que eu queria destacar. Você foi escolhido para me conhecer, para crer em mim. A crença nessa palavra que vocês vão ouvir hoje não depende de mim que estou falando. E também não depende de você que está ouvindo. Mas depende de Deus ter escolhido você para essa noite ouvir essa palavra, abrir o seu coração e crer no que está sendo falado. Foi você que foi escolhido por Deus para estar aqui essa noite.
Ele escolheu você para que você o conhecesse. E Ele escolheu você para que você cresce nele. Incredulidade ou fé não depende de nós. Em certa medida, nós podemos colocar o nosso coração na posição de ouvir. Que é o que vocês estão fazendo, vocês vieram. Mas despertar fé no coração é um trabalho do Espírito Santo. Entendam, a fé que há no coração de vocês é porque o Espírito Santo suscitou. E o fato de vocês terem sido, de serem hoje pessoas que conhecem a Deus, não é porque vocês são bons ou merecedores. É porque Ele escolheu vocês para se revelar para vocês. Para que vocês entendam que há somente um Deus. Nunca houve e nunca haverá. Não há, nunca houve e nunca haverá. Isso é muito importante. A gente conhece o tempo em 3 dimensões. A dimensão do passado, a dimensão do presente e a dimensão do futuro, certo? Esses são os tempos que a gente conhece. Deus é e não há outro. Nunca houve outro, porque Ele sempre foi, e nunca haverá outro, porque Ele sempre será. Não há outro Salvador além do Senhor. Não há outra coisa que possa salvar vocês. O emprego de vocês, o curso superior de vocês, o pai e a mãe de vocês, a bondade, a justiça, o fato de vocês serem legais, o fato de vocês serem bonitos ou bonitas, o fato de vocês serem feios ou feias, pobres ou ricos, não faz nenhuma diferença. Ninguém é salvo por aquilo que manifesta ou por aquilo que esconde. É salvo porque há um só Salvador que escolheu vocês para conhecê-los. Primeiro, Ele previu sua salvação. Primeiro, Ele planejou a sua salvação. Então, Ele veio e depois proclamou isso ao mundo. De novo, 3 tempos. No passado, Ele planejou a nossa salvação. No tempo presente, Ele veio em Cristo nos salvar. E hoje, que é um tempo futuro em relação à obra de Cristo, Ele está proclamando ao mundo aquilo que Ele fez. Porque nunca houve, não há e nunca haverá outro Salvador além de Deus, que nos escolheu para conhecê-lo. Desde a eternidade eu sou Deus, não há quem possa livrar alguém de minha mão. Eu não sei quão duro é o seu coração, quanto que você dá coices contra a vontade de Deus. Mas você não pode sair da mão dele. Quanto mais você corre, mais você se enrola naquilo que é a vontade de Deus para você. Quanto mais você acredita estar lutando contra o plano de Deus e frustrando os planos de Deus a seu respeito, mais você está ficando preso nessa teia que é a vontade dele. Até que por fim você será totalmente cativo. Deus não tem planos que possam ser frustrados, protelados, adiados, mitigados. Não. Deus é totalmente soberano. E ninguém pode desfazer o que Ele fez. Alguns de vocês se lembram agora de pessoas que podiam estar conosco essa noite, mas não estão. Aí você se lembra assim, cara, essa pessoa foi salva por Deus. Ela teve uma experiência com o Senhor, como a gente costuma falar, né? Ela foi visitada pelo Espírito Santo. Ela creu em Cristo. Por que que ela se afastou? Não há quem possa desfazer o que Deus fez. Se Deus salvou alguém, mesmo que essa pessoa se encontre distante, ela voltará para os braços do Senhor. Porque ninguém pode desfazer o que Deus fez. Eu queria que vocês fossem visitados essa noite pela majestade de Deus, pela contemplação da glória de Deus, por entender diante de que Deus que nós estamos. Nós não estamos diante de um Deus que negocia, ou de um Deus que pode ser bajulado ou contornado. Não, Ele é soberano. Ele só é conhecido por aquele a quem Ele permite, a quem Ele quer que se aproxime. E isso é muito importante. Aquele gesto que eu costumo fazer, muito discreto, que é fazer assim, quer dizer que precisa passar o slide.
né? Então, quando eu fizer assim, porque vai passar. Uma coisa que nós gastamos muito tempo dialogando aqui no CAIS é sobre o propósito de criação do homem. Então eu vou passar bem rápido sobre algumas partes desse assunto, porque vocês já são escolados, ok? Mas nós fomos criados para viver, habitar diante da face de Deus, em sua presença, em sua glória. Ó, essa mensagem não é um martelo batendo sobre vocês. É tipo uma lança. Ela vai entrar num lugar e ela vai cavar bem fundo naquele mesmo lugar até o final. Então, Deus nos criou para vivermos em sua presença. Na Bíblia, a palavra para presença, a palavra para face, rosto, semblante, a palavra para glória, são palavras que sempre aparecem juntas. Presença, face e glória. Não são a mesma palavra, mas ou têm raízes semelhantes, ou sempre são usadas no mesmo contexto. Sabe aquele negócio, macarrão, molho de tomate e o manjericão? Podem aparecer separados, mas quando estão juntos, sempre estão ali. É tipo isso, presença, face e glória. Presença, face e glória. A face de Deus, quando Deus está ali, a face dele emite glória. Face, rosto de Deus. Deus é glorioso, a presença de Deus é cheia de glória. A presença de Deus, o simples fato de Deus estar em um lugar, em um ambiente, esse lugar fica tomado por santidade. Não é possível você ser impuro quando Deus está em algum lugar. A presença de Deus, quando ela se manifesta, ela vem cheia de santidade. A face de Deus é cheia de luz. Deus habita em luz inacessível. Não é possível alguém mirar o rosto de Deus e não ficar fulminado por aquela coisa que ele está vendo. Homens no passado, no Antigo Testamento, estiveram diante daquilo que eles entenderam como a face de Deus. Eles falaram assim, cara, eu vou morrer. Isaías no capítulo 6, Moisés foi impedido de ver a face de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 33, a gente leu isso. Ele falou, Senhor, eu quero ver sua face. Ele falou, não, minha face ninguém vai ver. Eu vou passar por você, eu vou cobrir você com a mão e você vai ver minha glória pelas costas. Lá, glória, presença e face juntas. Em vários lugares, glória, presença, face. Quando Isaías viu a glória de Deus, a presença de Deus encheu o lugar de santidade, e ele viu a face e ele falou assim, eu vou morrer. Aí o Senhor falou, não, não vai, peraí, eu vou purificar você e você vai continuar vivo. Guardem isso, face, presença e glória. A glória de Deus é um peso. É kavod em hebraico. As pessoas falam que é Shekinah, não é. Shekinah é hebraico moderno, é kavod, o hebraico bíblico. Kavod é peso, é densidade. Manja quando a atmosfera, quando deu um climão, quando Deus chega, você fala assim, mano, aconteceu alguma coisa. Existe peso na presença de Deus. Nós somos criados para viver diante disso. Mas lá no Éden, a presença de Deus era desejada. Não era afastada, era desejada. Não era o peso que a gente sente hoje. Porque o homem não tinha pecado. No momento em que o homem pecou, a presença de Deus passou a ser algo que ele começou a rejeitar. Vocês lembram de Caim? Quando Caim matou Abel, ele falou assim, cara, eu vou ser um errante pela terra, eu vou viver me escondendo da sua presença. Porque o pecado, ele é uma separação entre nós e Deus. O fato de nós estarmos em pecado é que torna a face de Deus algo terrível e assassina para nós. Não é porque Deus deseja nos destruir, é porque o pecado nos tornou antagonistas de Deus. E a simples presença dele, a santidade dele, nos destrói. Não é porque ele quer. Se Deus caminhar na terra,
Os pecadores morrem. Gênesis capítulo... porque inclusive eu tenho que conferir se passou. Olha lá. Agora, talvez vá. Gênesis capítulo 4, versículo 26. É um versículo que nós lemos muitas vezes na nossa vida. Queria que vocês abrissem aí. Gênesis 4, 26. Na NVT diz assim: quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Quantas vezes a gente já não leu esse versículo, né? Mas eu queria aprofundar um pouco isso no coração de vocês essa noite. Sete, a palavra sete, tem uma raiz semelhante à restituição, aquele que foi dado em lugar de algo que se perdeu. Adão tinha 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. E esse Caim também morreu, porque ele passou a viver distante, então é como se ele tivesse morto. Tanto que não se sabe quantos anos ele viveu, não foram contados os anos da existência dele. Ele era como um errante pela terra. Adão ficou sem filhos, sem uma descendência. Então ele teve um outro filho, Sete. Imagina você olhar para si mesmo e no seu próprio nome está marcado a história da perda do seu pai. Porque eu sou o restituído. Eu sou aquele que estou aqui no lugar de outro. Era para ser Caim no meu lugar. Mas Caim saiu. Então eu sou o substituto. Sete cresceu assim. Eu sou o substituto. Lembrando de que havia acontecido um homicídio e que ele era um substituto. No nome dele, ele tinha isso. A identidade dele era essa. Talvez, se você pensar em restituído, você pode pensar assim, cara, beleza, uma outra esperança, vamos começar de novo. Mas aí ele teve um filho. E o filho dele, ele chamou de Enos, ou em hebraico, Enosh. Eu não sei como Enos nasceu. Eu gosto de imaginar, quando eu leio essa história, que Enos deve ter nascido fraco, deve ter nascido doente. Ou então que Sete deve ter imaginado que Enos ia sair grandão, andando de bicicleta já. Né? Quando nasceu Enos, vocês já viram um bebê recém-nascido? Eu lembro do B, recém-nascido. Eu lembro da Fifi. Não dá muita esperança. É lindo, é mágico. Mas é muito pequeno. É muito frágil. Sabe, eu sou um cara desajeitado. Pegar os meus filhos foi algo aterrorizante da primeira vez. Com a Fifi foi de boa, porque eu já estava acostumado. Já tinha jogado o B para cima, já tinha passado. Mas quando olhei para o B, ele nasceu de emergência. O B nasceu de emergência. A gente foi lá para uma consulta que era a última, né? Era a última consulta que a gente tinha. Não, ainda tinha mais 2, né? A penúltima consulta. Ainda tinha mais essa e mais uma. Aí a médica olhou para a Luciana e falou assim, mãezinha, tem alguém que possa trazer as coisas suas e do bebê? Porque a gente vai para a sala de cirurgia agora. Aí, a Luciana foi a pessoa maior presença de espírito que eu já vi. Ela ficou calma e foi. Enquanto eu fiquei assinando papéis. E quando eu cheguei lá em cima, o bebê já tinha nascido. Eu fui direto para a estufa lá, onde ele estava. Ele era pequeno. Cabelinho preto durinho. Escurinho assim, brabo, cara de brabo. Amassado. Eu olhei e falei assim, cara, nós somos mortais. Nós somos frágeis. Eu imagino que Sete deve ter tido a mesma sensação ao olhar para Enos. Ele deu para Enos esse nome. Enosh é um nome que significa homem. Significa humanidade. Em muitos lugares na Bíblia é usado como um coletivo de humanidade. Assim como Adão.
que é também homem. Só que a raiz da palavra Enosh, que é Anash, vem de algo que se estragou, algo que adoeceu, algo que não vai viver muito. Isso é Enos. É aquele que nasceu doente. Qual era a doença de Enos? Enos nasceu adoecido pelo pecado. Talvez saúde ele tivesse, mas Sete olhava para ele e falava assim: o seu tio matou o seu outro tio. Um morreu na alma, o outro morreu na carne. Os dois morreram. Enos, você é um amaldiçoado desde o seu nascimento, porque você é doente. E o pecado te adoeceu. Pela desobediência de um só, entrou o pecado no mundo, de forma que todos os Adãos se tornaram Enosh, todos os feitos da terra se tornaram os doentes, os adoecidos, os incapazes de salvar a si mesmos. Entendam o peso dessa palavra. A humanidade passou a ser definida não pelo elemento da qual ela era feita, que era a terra. Ela passou a ser definida pela doença que ela carregava desde da geração, o pecado. O coletivo de homens, os pecadores, os adoecidos, aqueles que não podem salvar a si mesmos. Então, Sete, Adão e Enos passaram a invocar o nome do Senhor. Agora faz sentido para mim por que eles passaram a chamar a Deus pelo nome. Eles olharam para si mesmos destituídos da glória de Deus, achando a presença de Deus insuportável, ameaçados pela face de Deus que antes eles amavam buscar, e agora tudo que eles podem fazer é gritar pelo nome de Deus para que Ele volte a se aproximar. Deus, nós estamos doentes, vem salvar-nos. Deus, nós nascemos em pecado, aproxima-te de nós, para que nós possamos ver outra vez a luz do teu rosto. Isso é invocar o nome do Senhor. É reconhecer que você nasce doente em pecado, mas que há um nome pelo qual clamar. E você sabe o que é mais interessante? Naquele momento, o que é mais interessante é que Deus ouviu a oração de Enosh e Ele se aproximou e Ele se deu a conhecer pelo nome. Ele se apresentou a eles. Abraão, Isaque, Jacó, Enoque, Noé, os patriarcas conheceram a Deus pelo nome. Ele se apresentou. Como ele se apresentou? Ele se apresentou com esse nome. Não há consenso sobre como pronunciar esse tetragrama. As pessoas vão dizer para você que é Jeová, que é Yahvé, que é Yehové, que eu decidi chamar de Yahvé. Falei, ok. Os rabinos colocavam as vogais da palavra Adonai e ficava Jeová, então bora aí, Yahvé. Doravante chamarei o tetragrama de Yahvé, mas saibam, não há consenso. Ninguém sabe como pronunciar isso daí. Esqueceram como Deus chama. Mas isso não aconteceu agora. Naquele momento da história, ele se apresentou por nome a homens. Ele veio chamar homens e se apresentou por nome a homens. Vou falar uma coisa para vocês, você não se apresenta, você não confere o seu nome para uma pessoa que você não deseja conhecer. Para a gente hoje, na nossa cultura, especialmente no Brasil, é muito comum a gente se tratar pelo prenome. Não é muito comum em outras culturas, geralmente as pessoas chamam pelo sobrenome. Mas naquele tempo, naquela cultura, você vai ver isso em Gênesis, por exemplo, quando Jacó luta com aquele homem naquele riacho, depois ele identifica ser o Senhor,
e ele fala assim, qual é o seu nome? Aí ele fala assim, para que você está perguntando o meu nome? Quem você pensa que é para perguntar o meu nome? O nome não é só o vocativo. O nome é a pessoa. Você conhecer o nome de alguém, especialmente na cultura bíblica, é ter intimidade com essa pessoa. É exercer algum tipo de influência sobre essa pessoa. Tanto que Deus muda o nome das pessoas que Ele escolhe. Quando Ele escolhe Abraão, ele escolhe Abrão, Ele muda o nome de Abrão para Abraão. Quando Ele escolhe Jacó, Ele muda o nome de Jacó para Israel. Deus pode mudar o nome, porque Ele tem poder sobre. Mas lá no Val de Jaboque, quando Jacó lutou contra aquele anjo, aquele homem, o bicho nem falou qual era o nome, não vou falar meu nome não. Quem você pensa que é para saber meu nome? Nome é pessoa. Nome é muito mais do que só, ele chama Iavé. Não, é a pessoa dele. Quando os homens clamavam o nome de Iavé, vinha Deus. E Deus com o quê? Com a sua presença, com a sua face gloriosa, com a sua santidade, com a glória. Lá em Gênesis, lá em Êxodo, capítulo 2, 3, tem um diálogo de Moisés com Deus na sarça. E aí Moisés pergunta para ele assim, quando me perguntarem quem foi que me mandou, qual o nome do seu Deus, o que eu digo para eles? Aí Deus responde para ele, diz que Iavé te enviou. Iavé quer dizer eu sou. Mas é um eu sou no tempo hebraico perfeito. Não existe esse tempo em português, tempo verbal. A gente conhece passado, presente, futuro, pretérito perfeito, mais perfeito, futuro do pretérito, futuro não sei o quê. Tem muitos tempos verbais em português, mas não tem esse. O tempo perfeito é aquele tempo que sempre foi, é e sempre será. É algo que é imutável. E é usado pouquíssimas vezes na Bíblia. Mas nesse lugar, quando ele fala eu sou, não quer dizer que ele está sendo agora. Quer dizer que o que ele é agora, ele sempre foi antes do agora, e ele sempre será depois que o agora passar. Eu sou quer dizer imutável. Quer dizer eterno. Você consegue entender o que é Iavé? É aquele que não pode ser alterado pelas circunstâncias. Não sofre efeito delas. Ele sempre foi. Ele é ainda. E enquanto durar o eterno, ele será, porque ele é a própria eternidade. Cara, aquele que nunca muda, que não existe outro igual, se deu a conhecer por nome aos homens fracos que o chamaram. Cara, isso é um fato cósmico. Não existe um paralelo a isso em nada na história. Acontece que... Bruno, por favor. Acontece que quando Deus se apresenta por nome, Ele não faz isso de uma maneira banal. Eu queria que vocês vocês atentassem para isso. Deus zela pelo nome dele. Tanto zela que uma das leis que ele deu para o seu povo é que eles não deviam falar esse nome em vão. Ele não falou não me chama. Ele falou assim, me chama. Mas se você chamar, eu venho. E se eu vier, o barato fica louco. Porque quando eu venho, eu trago a minha presença, eu brilho a luz do meu rosto.
A minha glória traz santidade. Então assim, não chama se você não quer que eu venha. Está entendendo? O que é chamar o nome do Senhor em vão? É esquecer, é ignorar a dimensão, a realidade que é aquele que você está chamando. O povo de Israel levou isso às últimas consequências, ao ponto de que eles não pronunciavam o nome. E quando eles iam ler as escrituras, eles liam lá, estava escrito Yahvé, eles falavam Adonai, Elohim, trocavam por um equivalente, que não era o nome próprio de Deus. Por exemplo, Deus não chama Deus. Repararam? Deus não chama Deus, porque existem outros deuses. Nós sabemos que nós estamos falando do único. E o único chama alguma coisa com essas 4 letras aí. A gente esqueceu o nome próprio dele. Isso é importante. Nós não chamamos Deus pelo nome. Nós só usamos um vocativo substitutivo. Mas, lembra o que a gente leu em Isaías 43? Deus separou um povo na terra, a quem ele deu conhecer o seu nome, e permitiu que esse povo fosse chamado pelo seu nome. Segundo Crônicas 7,14 fala isso. Existe um povo na terra que é conhecido pelo nome de Yahvé. Estão sacando o que é isso? E não é um nome, Tony. Saca, velho? Não é um nome igual Tony. É um nome que... Porque se eu chamo o Tony, vem o Tony. E há muitas qualidades no Tony, mas não há santidade, não há glória. Não, é o Tony. Isso é legal, mas é o Tony. Quando você chama Yahvé, vem a santidade maior, a glória maior, sem equivalente, a luz do rosto. Esse povo era conhecido porque esse Deus andava no meio deles. O cara, para de ser ignorante a respeito disso. Deus habitava no meio dos homens. Ele aparecia numa nuvem e no fogo. Ele andava na terra, no meio de uma nação de pecadores. Porque eles conheciam o nome dele e o chamavam pelo nome. Porque ele tinha dito aos pais deles: meu nome é esse. Me chamem quando precisarem de salvação. Me chamem. Eu venho. Mas não façam isso em vão. Porque quando eu vier, eu trarei a luz do meu rosto, eu trarei a minha presença gloriosa, a minha santidade andará em vocês. Não sejam como os outros povos, para que vocês não me invoquem e a minha santidade consuma vocês. Deus se deu a conhecer por nome e ele disse: me invoquem. No dia da angústia, clamei ao Senhor e Ele me veio em socorro. Da mais profunda cova, clamei ao Senhor. Quando o inferno me apertava, eu clamei ao Senhor. Isso são salmos de Davi. Davi conhecia o nome de Deus e ele clamava o nome de Deus e Deus vinha. Salmo 18 descreve um guerreiro armado, vestido de um manto de trevas, descendo, disparando raios, montado num querubim, cavalgando a tempestade. O que é isso? É a presença gloriosa de Deus, a luz do seu rosto, vindo em defesa daquele que o invocou. Não é pouca coisa, ele fende o céu para descer. Ele quebra a realidade espaço-temporal. Ele faz a eternidade entrar no tempo. É louco isso. Porque ele não é do tempo, mas ele vem no tempo. Como é possível? Quando um homem invoca o nome de Yahvé, ele desce para livrar dos seus inimigos. Quem são os seus inimigos? São outros homens.
Ele veio em defesa de um só de nós. Enosh, que invocam Yahvé. Ele desce. E aí, sabe o que aconteceu? Esses caras ficaram com tanto medo da santidade de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, que eles esqueceram como que ele chama. Eles passaram a tratar o nome com uma cautela tão grande, porque eles queriam viver em seus pecados. Eles amaram os seus ídolos. Eles amaram o seu egoísmo, então eles esqueceram o nome de Deus. Porque toda vez que Deus os visitava, barata voava. Era louco o negócio. Ixi, Deus chegou. Vai queimar todo mundo. Não, eu não quero. Eu quero viver com os meus pecados. Então eu não vou chamá-lo. Os homens param de invocar o nome de Deus porque querem viver de maneira egoísta. Eles não querem a presença santificadora de Deus no meio deles. Por isso eles não o invocam. E de tanto não invocar o nome de Deus, eles esqueceram como que se chama quando o povo foi deportado para a Babilônia. Quando Judá caiu e foi deportado para a Babilônia, eles desaprenderam a falar o nome de Deus. Eles desaprenderam a pronúncia desde daquele tempo, antes de 400 anos de Cristo. Ninguém sabe como pronuncia o nome de Yahvé. Porque os rabinos, os sábios, os teólogos da época, os inteligentões, preferiram o conhecimento de Deus, mas não a presença de Deus. Porque você pode saber tudo a respeito de Deus, descrevê-lo, entendê-lo, desenhá-lo e discuti-lo, sem ter a presença dele. Idolatrando, inclusive, o conhecimento que você tem de Deus. Sem entender que a presença de Deus habita com o humilde, com o desprezado, que reconhece que vai morrer, mas que antes de morrer, precisa conhecer o Criador. Que prefere ser consumido pela glória de Deus do que viver longe dele. Digo a vocês, a presença de Deus é incômoda. É incômodo chegar em oração diante de Deus, porque quando Deus vem, Ele não quer, não precisa ele ficar, olha aqui, holofotão na sua cara, pecado, pecado, pecado. Não, a simples presença dele é luz. Quando Deus se aproxima, o que nós podemos fazer? A não ser calar e admitir os nossos pecados patentes diante dos nossos olhos. Grita, Enosh, eu sou pecador, consuma-me, mas não se aparte de mim. É melhor morrer derretido pela presença de Deus, derretido de tanto chorar de arrependimento, do que viver uma vida sem a presença dele. Essa é a oração dos que vão morrer. Consuma-me com a tua presença, mas não saia de perto de mim. A gente tem um conceito de fé muito zoado. A gente acredita que fé é pensamento positivo, que é acreditar tão forte numa parada que aquilo materializa. Isso não é fé, isso é mágica. Você botar um pôster na parede dizendo assim, um dia eu vou ser isso aqui, ó. Isso é pensamento positivo, é pensamento determinista. Você não vira aquilo que você acredita. Quando você acredita em uma coisa, você ruma os seus caminhos para aquilo. E aí você acaba se tornando. É tipo profecia autorrealizável. Fé é confiança. Fé é confiança. Aonde está a sua confiança? Minha confiança está em Deus ou minha confiança está em mim? Esses homens esqueceram o nome de Deus porque eles depositaram a sua confiança em si mesmos e nos ídolos que eles criaram para eles. Mas você sabe o que é assustador? É que Yahvé não esqueceu de Enosh e ele fez o nome habitar em uma pessoa de carne. Porque ele fez uma promessa. E vocês viram lá em Isaías 43, você não pode sair da mão dele. Ele falou para Abraão, eu vou fazer de você uma bênção.
e os seus descendentes vão ser uma bênção para todas as nações. Ah, os descendentes lutaram, fugiram, fizeram... Não. Eu não sou homem para mentir. E as promessas que eu fiz, eu vou cumprir. Eu prometi para aquela mulher, lá em Gênesis, eu prometi para Eva que eu ia dar um descendente dela que ia pisar na cabeça do capeta, ia pisar na cabeça da serpente. Ele até tentou tomar uma mordida, mas, o que é uma mordida no calcanhar contra um chutão na cabeça? Ele vai esmagar a serpente. Os homens falharam. Deus não descumpriu a sua promessa. Ele veio. Ele veio. E aí, como ele era chamado? Ele era Emanuel. Deus conosco. Ele é Jesus. E Yahvé é a salvação. O que fala em Isaías 43? Eu vou vir para salvar você. Eu vou vir habitar com você. Jesus é Deus. Davi, essa é a verdade mais tola que você podia nos falar. O óbvio tem que ser anunciado, crianças. Jesus é Deus. E nele habita corporalmente a plenitude da deidade. Ele não é um pedaço de Deus. Ele não é um avatar de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é Yahvé inteiro, só que em carne. Louvem o Filho, louvem a obra da cruz, glorifiquem esse nome, exaltem Jesus, coloquem-no no trono mais alto, porque Ele é Deus, Ele cumpriu a promessa, Ele é em si mesmo o cumprimento da promessa. Ele é a salvação encarnada. Ele pegou o cavode de Deus e socou em um homem. Ele pegou a face gloriosa de Deus e vestiu de carne, como uma máscara de carne, para que não ferisse o pecador. Mas os olhos são de fogo, porque ele mostra debaixo da carne, ali há olhos de fogo. Porque Ele é Deus glorioso, vestido de carne, vestido de glória. Esse é Jesus, e Ele anda no meio de nós. É isso que eu quero que vocês entendam. A presença dEle já não nos destrói, porque aquele Deus glorioso se encolheu em um semelhante a Enosh. Ele se fez parecido com a carne doente para poder nos visitar. Para poder nos visitar para sempre. Você pode viver hoje na presença de Deus porque Jesus encalacrou a glória de Deus em um homem. Ele suportou a ira da santidade de Deus. Ele suportou a destruição em sua carne. Ele suporta, ele contém. Ele é a represa que segura a ira de Deus. E quando você chama Jesus, vem. Mas não vem mais o que queima. Vem o que aquece. Porque ele represa o fogo da ira de Deus. Você olha para os olhos e vê chamas. Você fala assim, véi, o que tem dentro de você? Ele te responde, toda a santidade do incriado. Toda a glória habita dentro. Mas eu sou aquele que suporta a ira, para que você possa habitar na minha presença santificadora. E que eu possa te lavar de toda a anaste, de toda a doença, até que você seja curado e possa habitar na presença do Pai. É isso. É isso. Jesus é a presença suportável de Deus.
Santo é o Senhor nosso Deus, e a sua glória se derrama sobre nós. A sua presença é santificadora, porém é suportável, porque Jesus é Deus conosco. Ele nos torna santos para Deus e Deus suportável para os pecadores. Se alguém usasse o nome de Yahvé em vão, deveria ser banido do povo, destruído. Se alguém entrasse na presença do Santo dos Santos, lá seria consumido. Mas hoje, os homens não têm temor do nome de Jesus e não são destruídos por isso. Porque o mesmo Jesus que eles ofendem está suportando a ofensa para que esses pecadores tenham tempo de se arrepender. Pai, não lhes impute esse pecado. Pai, não lhes impute esse pecado. Pai, eles não sabem o que fazem. Pai, eles não sabem o que fazem. Segura a tua ira. Suporta, Pai. Eu sofro no lugar deles. Eu me entrego na cruz para que eles tenham tempo de olhar para mim e ser salvos. Pelo que Deus o exaltou. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. E não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Isso é o nome de Jesus. Isso é o nome de Jesus. É isso que o Pai diz dele. Os homens vilipendiam, crucificam, falam de Jesus histórico, falam que talvez ele não tenha existido, ofendem-no de todas as maneiras, travestem Jesus nas suas festas. Ele suporta e os protege da ira de Deus. Mas para o Pai, não há um nome superior ao dele. Não é um nome complicado, esquecido e misterioso em hebraico. É um nome grego. Era a língua franca de toda a terra na época. Era José, João, qualquer um. Mas quando você fala desse Jesus, você está falando do Pai. Você está falando do Espírito. Você está falando de Yahvé, da presença gloriosa, da face luminosa. Quando você chama Jesus, Ele é a sua salvação. Quando você chama Jesus num lugar, vem Ele. E com Ele as hostes de anjos que o servem. O Espírito Santo que Ele ministra. Vem tudo. O que você precisa está em Jesus. Não há outro nome. Não há outra face a quem buscar. Mas Jesus, seus olhos são de fogo, eu os temo. Não vou te destruir, mas tudo que te afasta de mim eu vou queimar. Eu vou contemplar e destruir, mas você será salvo pelo fogo. Santo é o Senhor! E há um versículo incrível em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Cara. Deus, me dá a tua presença. Bom, vamos começar. Não, pera. Versículo 11. Vamos. Hebreus é complicado porque você tem que ler. Hebreus não dá para ler assim. Você tem, né? Hebreus 11. Hebreus 2:11. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, quando diz: proclamarei teu nome a meus irmãos, no meio de teu povo reunido te louvarei. E também afirmou: porei minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Ou, como diz, só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus passou pela morte para tomar do diabo a chave da morte e do inferno. Não está mais com o diabo.
E aí, hoje, Ele livra todos aqueles que o conhecem e que vivem na sua presença do pavor de morrer. Porque os homens se afundam no pecado ao saber que suas vidas são breves e que eles precisam viver logo tudo que esse mundo pode dar. Porque eles não têm perspectiva de eternidade. Eles não sabem para onde vão. O lado de lá é trevas e desconhecido. Com isso, o inimigo das nossas almas enfeitiça e nos causa medo. Você vai morrer. Viva logo, porque você vai morrer. Fique logo, porque você vai morrer. Drogue-se logo, porque você vai morrer. Consuma tudo que o mundo tem. Enriqueça logo. Fique rico ou morra tentando, porque você vai morrer logo. Ele te inferniza com o pavor da morte. Sabe quais são as nossas ansiedades? Medo de morrer. Porque fracasso também é morte. Você, não consigo o emprego que eu queria. É medo de morrer. De fome. Não consigo o marido que eu queria. Medo de morrer sem amor. Carente. Não consigo a mina que eu queria. Medo de morrer sem sexo. Você tem medo de morrer. Pavor da morte. Você é escravo do diabo, porque tem pavor da morte. Mas Jesus passou pela morte para poder livrar você desse medo. Sabe por quê? Ele foi para o lado de lá, viu como é e voltou para nos dizer: eu venci lá também. Vocês conhecem o mundo normal? Eu fui no invertido e venci. Eu venci as trevas. Eu venci o inferno. Eu venci a morte e eu voltei. Por isso não há nome mais poderoso para livrar do medo de morrer que o nome de Jesus. Vocês estão entendendo agora qual é a oração daqueles que vão morrer? A oração daqueles que vão morrer é em nome de Jesus. Até que eles entendam que eles não vão morrer para sempre. Porque eles vão viver para sempre. O nome de Jesus nos livra da morte eterna. E mais, Ele nos livra de uma vida inútil. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque viver sem a presença de Deus, viver para evitar a morte, viver para satisfazer uma carne que vai durar 80, 90, 100 anos, o que é isso diante da eternidade? Nós temos uma alma eterna, existe algo em nós que é indestrutível. Cara, com 80 anos você começa a ficar menos burro. Conforme o tempo passa, você vai ficando melhor. Alguns ficam mais rabugentos. Quando o pecado lhes assola, eles ficam mais rabugentos. Alguns aprendem a conviver com a presença e vão sendo transformados. Cara, quanto mais tempo passa, mais sábio eu estou ficando, menos idiota. Eu não quero morrer. Morrer, eu vou perder tudo que eu aprendi. É isso. Agora que nós somos livrados do medo da morte, viver uma vida de serviço a Deus e à igreja faz sentido. Porque a gente sabe que tudo que a gente plantou, semeou e cuidou não vai ser desperdiçado. Porque a eternidade nos espera, onde a gente vai viver dos frutos que nós plantamos enquanto servimos a Deus aqui. Quem são as pessoas que você cuida hoje? Elas vão te acompanhar. Quais são os momentos que você construiu com Deus? Deles você vai se lembrar. O que nós estamos construindo na presença do Eterno não passa. Vai durar para sempre. Deixa eu ver qual slide que está. Ok. Depois, a lição de casa de vocês é:
Vocês vão ler cada um desses trechos. Se encher da realidade. Não sejam pessoas rasas, tolas, que ouvem uma palavra só uma vez. Cavem profundamente e entendam o que Deus quer dizer com cada versículo. Não é o que eu prego que importa, é o que vocês entendem. É o que é semeado no seu coração. E aí, cada verso aqui contém muito mais do que eu sou capaz de explicar. Leiam cada um deles. No final, essa presença de Jesus no povo dele vai trazer o Pai para a terra. Eu queria ler só o final de Apocalipse 21 aqui. Apocalipse 21, versículo 3 diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas as coisas passaram para sempre. Quando Deus vier para a terra, habitar no meio do seu povo, Ele terá tirado de nós todo o medo da presença dEle. E nós poderemos conviver para sempre com o Senhor. É isso que o nome de Jesus traz. Ele traz para nós a esperança de viver para sempre com o Senhor. Isso é o poder do nome de Jesus. É um poder que vai transformar a terra toda. Que vai começar por nós e que vai atingir a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos colegas. Ele vai assim, concentricamente. A partir de nós, cada um de nós como um epicentro de transformação. Porque o nome traz a presença, o rosto glorioso, traz a santidade. E aí você invocando o Senhor e Ele andando perto de você, você vai governando tudo. Você, o que aconteceu com a rebeldia que estava aqui? A presença queimou. O que aconteceu com as mentiras que estavam aqui? A presença queimou. O que aconteceu com a fornicação que era frequente? A presença queimou. O que aconteceu com a dureza do meu coração? Foi-se. Eu agora vivo em fé. Por quê? Porque a presença destruiu. Nós precisamos aprender a invocar o nome do Senhor. A chamá-lo para perto de nós. Não, isso não é uma prática, um costume. Você pode invocar o nome do Senhor para ter a presença dEle, porque não é um nome qualquer. Há poder no nome de Jesus. Todo o poder está no nome de Jesus. Você precisa invocar o nome do Senhor. Sabe uma coisa que me assustou? Eu li esses versículos em algumas versões e eu percebi que nas mais modernas não fala invocar o nome do Senhor. Fala clamar a Deus, fala chamar, mas não usa invocar. O cristianismo está abandonando o direito de invocar o nome de Deus, como o povo de Israel fez. Eles estão esquecendo o poder que há em chamar o nome poderoso de Jesus, mas não como chama Tony, como chama invocando. Invocar é trazer a presença, exige reverência, exige consciência da diferença de grau. Invocar não é algo que você faz sem desespero. Invocar exige o conhecimento de quem você está chamando. Pode ser que nós estejamos vivendo um outro tempo em que o nome do Senhor virá a ser esquecido. O mundo banaliza Jesus e o tornou semelhante aos homens do passado que eram justos, aos filósofos, aos rebeldes,
aos revolucionários. E nós sabemos que Jesus não era igual a eles. Nós sabemos que Jesus é Deus. Ele é o próprio Deus em carne. Entendam o poder que há em vocês invocarem o nome de Jesus. Entendam o poder que há. Talvez você queira invocar, ó Senhor Jesus. Talvez você queira honrar o nome de Jesus com todas as suas forças. Talvez você queira repeti-lo muitas vezes. Não me imite. Não me imite. Porque eu quero chamar Jesus até ter a presença dele. E eu vou experimentar muitas formas de chamá-lo. Em desespero, em alegria, em louvor, em dor, em sofrimento, na face da morte, na esperança da ressurreição. Rindo, chorando, comendo. Eu quero a presença de Jesus. E eu vou chamá-lo. Chame-o você. Invoque-o, entenda quem é. Talvez não haja mudança na sua vida, porque você não invoca o nome de Jesus e a presença dele não habita com você. Talvez você conheça a Deus, mas ele não more com você. Talvez você seja um bom entendedor das Escrituras, mas você não tem a presença de Deus. Eu conheço homens sábios que não conhecem a presença de Deus. Teólogos formados, inteligentes, mas que não têm apreço pela oração, porque não invocam o nome do Senhor. Por que nós começamos as orações muitas vezes invocando o nome do Senhor? Porque se você vai conversar com alguém, essa pessoa precisa estar perto. É por isso que nós invocamos Jesus. E o mundo vai nos achar loucos. Podemos suportar isso. Muitas vezes nós somos rejeitados por invocar o nome do Senhor, porque nós fazemos isso sem entendimento. Ficamos repetindo como máquinas. Isso é hocus pocus, é fórmula mágica. O nome de Jesus não é para ser tomado em vão. Quando você o invoca, esteja consciente de quem você está chamando. Porque se você chamá-lo, ele virá. E quando ele vier, ele trará a presença do Pai. Vocês entenderam o que eu falei? Como eu disse, essa era uma mensagem que nós visitaríamos lugares conhecidos, mas em dimensões e profundidades que nós ainda não tínhamos visto. Fez sentido? Nós precisamos invocar Jesus. Desesperadamente. Nós precisamos chamar por Ele. Nós precisamos chamar por Ele. Precisa ser a nossa prática. Você faz isso? Ou você já é alguém que despreza o nome e a presença? Outra coisa que eu quero ensinar a vocês. Aqueles que vão morrer e viver, eles oram em nome de Jesus. E eu sinto que nós não sabemos terminar as nossas orações. A gente fala amém quando acaba. As nossas orações precisam ser em nome de Jesus. Faça uma oração e quando for terminar, fale em nome de Jesus. Mas entenda o que quer dizer falar em nome de Jesus. Quer dizer que aquele pedido que você fez é um pedido que Jesus faria. Quer dizer que aquilo que você está querendo mudar no mundo é algo que Jesus quer mudar também. Porque se é em nome de Jesus, quer dizer que é na autoridade dele que você está falando essas coisas. Então, se você quiser que Deus destrua o irmão que você não gosta, não leve isso em oração. Porque Jesus não vai fazer isso. Quando você quiser ser egoísta e pedir as coisas para esbanjar nos seus próprios pecados, aí quando você for lembrar e você for orar em nome de Jesus, você vai falar assim, eita, o nome de Jesus anulou a minha oração toda. Porque Ele é o que viveu para servir. E eu estou querendo ser egoísta. Aí eu falo, em nome de Jesus, cancela a oração. Multiplicou por 0, bugou. Nem passou do teto, como dizia meu pai. Cara, dizer em nome de Jesus
vai trazer um nível de saúde tão grande para a oração de vocês, para a nossa. Porque tu vai começar a pensar no que tu vai orar, velho. Assim, será que eu... Me ajuda, Senhor, a fazer as orações corretas. Para que eu possa orar em teu nome e o Pai me conceda o que eu estou pedindo. Eu queria orar por vocês. Eu queria que vocês ficassem de pé. Eu não falei tudo que eu queria e eu acho que eu não vou conseguir terminar esse assunto nunca. Pai, em nome de Jesus eu faço essa oração, pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender a dimensão que o teu nome representa todas as vezes que nós te invocamos e que presença que esse nome traz. Nos dá temor, Senhor, mas não o temor que nos afaste de ti, o temor que te deseja. Faz o nosso coração arder de paixão pela tua presença. Visita-nos, Senhor, com o peso da tua glória todas as vezes que nós te invocarmos. Não deixa o nosso coração ficar frio para com o teu nome. Um coração que não compreende quem Deus é. Por favor, Senhor, visita-nos toda vez que nós te invocarmos. Visita a nossa casa, visita a nossa família, nossos ambientes de trabalho. Senhor, visita-nos. Traz a tua presença gloriosa, Senhor. Sabemos que muitas coisas vão ser destruídas todas as vezes que o Senhor caminhar entre nós. Mas nós preferimos, Senhor, ser tratados pela tua mão hoje, do que passarmos a eternidade apartados de ti. Senhor, queremos estar nesse dia em que o teu nome será invocado por todas as bocas, Senhor. Todos os homens vão proclamar o teu reino. E nós estaremos ao teu lado, Senhor. Porque nós hoje já estamos vivendo o teu governo. Prepara-nos para esse dia, Senhor. Ensina-nos a conviver com a tua presença. Senhor, a tua presença gloriosa seja frequente entre nós. Visita essa cidade de Brasília, Senhor. Nessa pandemia, esse lockdown, Senhor, que vai impedir tantos irmãos de se reunirem, que vai trazer tanto medo de morrer para os corações de tantas pessoas. Visita essa cidade, Senhor. Nós estamos te dando esse lugar para que o Senhor comece a visitar o Guará a partir desse lugar, Senhor. Nós estamos invocando o seu nome, Senhor Jesus. Estamos te invocando, Senhor. Estamos certos da sua presença no meio de nós. Apressa o teu trabalho nessa cidade por meio de nós. Intensifica o evangelismo, intensifica a visitação das pessoas, intensifica a santificação de cada um de nós, para que nós possamos ser usados como evangelistas nessa cidade. Santifica-nos, Senhor. Demole e destrói aquilo que o nosso coração ainda idolatra, Senhor. Até que não reste confiança em mais ninguém além de ti. Senhor, o Senhor é santo, Senhor. E nós precisamos conviver com a tua presença. Por favor, não se aparte de nós. Faz-nos ter uma consciência plena da tua presença, Senhor. Por isso nós te invocamos, Senhor. Te chamamos, Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem e habita no meio de nós. Faz tua casa conosco, Senhor. Não se aparte de nós. Ensina-nos a orar e te buscar, te amar, Senhor. Nos ensina a te amar, Senhor. Nos ensina a desejar a sua presença. Nos ensina a amar o teu nome, Senhor. Senhor, nos ensina, visita-nos, não se afasta de nós, Senhor. Que o teu nome nos cure das nossas doenças, das nossas mazelas. Que o teu nome nos conceda um espírito novo, Senhor. Responde-nos todas as vezes que nós te invocarmos, Senhor. Visita-nos, Senhor. É o que nós te pedimos. Jesus, nós estamos falando diretamente contigo.
visita-nos. E que tudo isso, Pai, leve a cabo, porque nós estamos orando em Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi a mensagem dessa noite. Eu sinto que Deus não tem muitas coisas novas para nos ensinar como nós achamos, assim, sabe? Tipo, novas. Deus tem profundidade para nos dar em coisas que nós já sabemos. Ele quer levar a nossa vida a ser uma vida mais profunda. E com essas alicerces mais profundos, Ele vai poder erguer torres mais altas. Vocês conseguem compreender? Quanto que uma árvore tem de altura para cima, ela tem mais para baixo. Deus quer aprofundar as nossas vidas para que nós possamos ser erguidos como testemunhas. Amém? O nome do Senhor e o invocar o nome do Senhor foi restaurado em nós essa noite. E nós vamos passar a invocá-lo. E o mundo vai nos ouvir invocando esse nome. Amém? Jesus é o Senhor. Vocês são legais.